Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos continuar aqui a nossa programação da semana, trazendo aqui os debates, as conversas, né, e também as polêmicas. Conversar aqui de temas relevantes aí para a política nacional e para aqueles que querem aí alguma mudança na nossa sociedade, mudança de fato, né? E, e vamos continuar aqui com a nossa programação falando de um tema que o Mesa de Debate sempre parte da tecla bastante, né? Que é a questão da educação. E o convidado de hoje para falar desse tema é o professor Aldo Santos, ele que é professor da rede estadual, né, da POSP, subsede São Bernardo do Campo, me corrija se eu estiver errado, e ele ficou encarregado aí de bater esse papo com a gente. Então, professor Aldo, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Olá, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, vai depender do horário que eventualmente a pessoa depois possa assistir, além do que já estão assistindo, possa rever essa nossa conversa virtual. Eu sou o professor Aldo Santos, sou um migrante, nasci no Ceará e faço parte daquela leva de nordestinos que, a partir da década de 50, 60, praticamente fomos expulsos das nossas terras por conta da situação de precarização, de fome, da miséria, da seca, e vim trabalhar junto com minha família, com meus pais aqui em São Paulo, como campesino e também como trabalhador da roça. Depois vim para a capital, morei em Diadema, depois moramos em São Bernardo, e hoje me encontro aqui na condição de diretor estadual da APOESP, Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Eu sou formado em filosofia, história, bacharel em teologia, e também sou formado em psicanálise, estou especializando em psicanálise, além de mestrado e especialização em outros cursos que nós dispomos. Obrigado, Guilherme, pelo convite, viu? Maravilha, professor Aldo. Peço para que desligue o microfone agora. E Aldo, né, você falou que a gente, na verdade, essa entrevista estava um pouco atrasada, né? Era para ter acontecido às 15 horas, só foi ocorrer aqui quase às 6 da tarde, às 18. E você falou que estava aí numa audiência com o secretário, né? O que que rolou nessa audiência? O que que foi discutido, né? Qual que foi a pauta, primeiramente? Mas vamos começar a conversa. Então, a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa marcou para hoje uma prestação de conta do secretário de Educação, o Federer, que é o secretário estadual da Educação aqui em São Paulo, e nós comparecemos a essa audiência, estava superlotada no auditório Kobayashi, na Assembleia Legislativa. Na verdade, o secretário falou de vários pontos dele no estado de São Paulo, as propostas que ele tem para a educação. Logo após a sua fala, alguns deputados fizeram perguntas e questionamentos. A Maria Isabel, que é presidenta da POSP, depois o deputado Carlos Gianazzi, e, na verdade, houve uma cobrança sistemática em relação às condições de precarização que se encontra a educação pública no estado de São Paulo. Foi discutido desde o pagamento de um adicional chamado ALI, né, que está atrasado, ele se comprometeu em pagar, inclusive o retroativo. Ele discutiu também de que precisa acabar com essas faltas. Hoje, se o professor chegar atrasado 5, 10 minutos, ele não perde só uma hora a aula, ele perde o dia inteiro. Então, isso é um problema sério. Ou mesmo se o professor trabalhou 5 aulas, na última aula, faltando 10 minutos para terminar, se o filho tem um acidente, alguma coisa, ele vai embora, ele perde também o dia trabalhado.
Então, é um negócio maluco, né? Também foi cobrado sobre o concurso público de 15 mil vagas para o Estado de São Paulo, considerando que tem hoje cerca de 100 mil professores só categoria O no Estado de São Paulo, então há uma defasagem e uma insuficiência do ponto de vista do concurso público. Além disso, também nós levantamos a hipótese, nessa reunião aí ficou marcado para próximas reuniões, sobre a questão da devolução do que foi confiscado pelos aposentados e pensionistas do Estado de São Paulo, um dinheiro que o governo confiscou através de uma taxação que ele fez de 12% a 16% no governo Dória, e aí nós conseguimos revogar esse decreto do governo, mas o atrasado não foi restituído, não foi pago. Nós pagamos, nós queremos que eles paguem para nós isso que foi confiscado, e também nós vamos levantar com ele, nas próximas reuniões, um problema muito grave, que é o problema das disciplinas de humanidades no currículo escolar e no concurso público. Para você ter uma ideia, das 15 mil vagas propostas de concurso agora para o Estado de São Paulo, que as inscrições se encerram agora no dia 27, eles abriram vaga apenas para 7 professores de filosofia do Estado, das 15 mil vagas, e 23 vagas para sociologia. Quer dizer, um verdadeiro descalabro e desrespeito com as disciplinas de conteúdo crítico, como é a filosofia e a sociologia. Então, foi um conjunto de problemas que foram debatidos, outros serão posteriormente encaminhados a partir dessa reunião que o secretário se comprometeu parcialmente com alguma das propostas e dos questionamentos levantados. Perfeito, professor Aldo. E, Aldo, falando aí desse concurso, né, que vai ser lançado aí para o Estado, esse concurso está sendo bastante questionado, né, muito por conta aí da nova carreira e também da reforma do ensino médio. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esse concurso e qual que é a orientação da POSP frente dele. Então, de fato, você tem razão. É um concurso que está, assim, sob fogo cerrado das entidades do magistério. Primeiro, como eu te falei, nós temos uma defasagem de cerca de 100 mil contratações no Estado de São Paulo, que é o número que temos hoje de pessoas que trabalham em condições de precarização, como é a categoria O, e eles abriram concurso apenas para 15 mil. Nós achamos que é absolutamente insuficiente diante da demanda reprimida de 9 anos que não tem concurso para professor e para diretor no Estado de São Paulo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o concurso ele está acompanhado de muitos erros, de muitos problemas. Por exemplo, tem o professor que vai participar do concurso tem que apresentar o que eles chamam de vídeo aula, que é uma exposição de um professor de 5 a 7 minutos, que nós achamos que é algo muito subjetivo, e que ele tem um peso muito grande e pode, inclusive, neste quesito, já eliminar uma quantidade muito grande de pessoas, porque ele poderá ter essa função eliminatória, né? Além do que, nós estamos achando que, mesmo com todos os problemas que tem, não dá para orientar o professor não fazer o concurso, por uma razão simples, porque eles embutiram no concurso também a possibilidade de atribuição de aula de 2024 a partir das pessoas, e tão somente das pessoas, dos professores que vão participar do concurso, independentemente de serem aprovadas ou não, essa lista vai sofrer uma classificação e essa classificação vai ser, digamos assim, utilizada para fins de atribuição de aula em 2024. Então,
por mais que tenhamos críticas e são necessárias, mas não dá para falar para o professor que está desempregado não fazer o concurso ou então correr o risco do ano que vem não ter sequer a possibilidade de participar de um processo de atribuição de aula a partir dessa lista classificatória de quem participou do concurso neste momento. Perfeito, mas assim, mas continuando na questão do concurso, o professor Aldo, eu acho que até que é uma certa medida compreensível falar para o professor fazer o concurso. Mas eu acredito que, né, eu particularmente acredito que precisaria ter uma proposta alternativa ao que está colocado pelo governo. A POSP, né, e a direção da POSP tem esta proposta alternativa? Não, na verdade, quem faz a contratação enquanto órgão governamental é a prefeitura. Desculpa, é o Estado, é ele que propõe a contratação de professores, né? Então, ele propôs, nesse momento, a abertura do concurso para 15 mil vagas. Bom, pelo que nós ficamos sabendo, não houve muita procura, porque, inclusive, foi prorrogada a inscrição para os professores, porque não teve, segundo algumas informações oficiosas, não teve muita procura por parte do professorado. E eles prorrogaram o prazo de inscrição até o dia 27. A POSP, ela levanta os problemas existentes, como a questão da quantidade de professores a serem contratados. A POSP levanta os problemas do ponto de vista de conteúdo, como esse caso da videoaula, que é uma excrescência. A POSP cobrou o aumento das vagas para 100 mil, porque é o que hoje, digamos assim, corresponderia à realidade concreta da categoria, mas nós temos um embate político, que é o governo já definiu que vai abrir o concurso só para 15 mil vagas. Portanto, e além de abrir o concurso só para 15 mil vagas, ele embutiu no concurso essa vinculação para as pessoas que não passarem no concurso ou que ficarem aguardando a ser chamado no concurso, porque vão passar certamente mais de 15 mil, essas pessoas também, para lecionar em 2024, vão depender dessa lista de chamada classificatória a partir das inscrições que eles fizeram para o concurso. Então, ficaria muito ruim nós dizer para 40, 50, 100 mil pessoas que se inscreveram ou que vão se inscrever para fazer o concurso, ficaria muito ruim para a entidade de classe dizer não participe, não referente. As críticas foram colocadas, mas nós não podemos correr o risco de criar um desconforto para quem está desempregado, porque grande parte das pessoas depende desse salário para a sua sobrevivência. É um conflito aberto, mas nós continuamos na batalha para ver se melhora a condição da forma como foi chamada este concurso neste momento. Professor Aldo, sobre ainda a audiência que ocorreu, né? Você falou daí da prestação de contas. Houve algum tipo de prestação aí, né, de algumas irregularidades aí que foram cometidas pelo secretário da Educação, Renato Feder, em torno aí de materiais, né? Não vou especificar bem, mas houve algum que foram denunciados aí no começo do ano do Renato Feder? Houve algum tipo de prestação em relação a isso, né? Veja, não, em relação a essas questões, não foi, porque foi uma reunião da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, ela tem um formato. Qual que é o formato? O formato é o convite ao secretário, convite ou, em alguns casos, a convocação. Neste caso, foi o convite. O secretário compareceu, juntamente com os seus assessores. Os membros que compõem a Comissão Estadual de Educação
que compuseram a mesa são uma parte da oposição, mas grande parte também governistas, e que, portanto, eles se protegem, são blindados naquelas perguntas. Então, o secretário se limitou a fazer inicialmente uma exposição dos seus projetos que vem desenvolvendo frente à pasta e educação no Estado de São Paulo, e os deputados da oposição, fundamentalmente a Maria Isabel, que é a presidenta da comissão, e também o deputado Carlos Gianazzi, acabaram por fazer questionamentos de natureza trabalhista. Não foi possível e também não teve tempo, porque o secretário, assim que esses dois deputados falaram, ele disse que não poderia ficar mais, tinha sido convocado no Palácio, ele só concluiu a sua fala e se retirou, e que, portanto, esses pontos de balanço, de prestação de conta, do ponto de vista de eventuais denúncias apresentadas, não foram apresentados nem pautados nessa reunião de hoje. Ao final, as entidades não conseguiram também se manifestar, não conseguiram falar nada, as entidades que estavam presentes, e ele assumiu o compromisso de atender as entidades presentes num calendário de reuniões que ele ficou de marcar e dar uma devolução para a presidenta da entidade e a presidenta da Comissão de Educação da Lesp, que é a professora Maria Isabel. Falando em Maria Isabel de Noronha, a Bebel, né? Vamos falar um pouco aí de APOESP e um pouco, né, de eleições da APOESP, né? Que eu acho que é importante pautar aqui, né? Já houveram, né, várias pessoas de chapas de oposição que apareceram aqui no mesa de debates para poder, né, dialogar, né, sobre inclusive a ida de alguns setores de oposição para a chapa 1. Eu gostaria de ouvir de você, Aldo, o que levou alguns setores de oposição a conformar a chapa com a Maria Isabel de Noronha? Veja, esse é um debate sindical de extrema importância. Primeiro, dizer que isso acontece com uma frequência bem maior no âmbito do movimento sindical, que digamos assim, composição, digamos assim, ou unidades pontuais em relação a disputas sindicais por esse país afora. Então, não é uma novidade de São Paulo. Nós temos casos de pessoas que criticam a composição de São Paulo, mas em outros estados também compõem com o mesmo plantel político-ideológico da Central Única dos Trabalhadores. Então, esse não é um problema só de São Paulo. Segundo, que temos um problema, digamos assim, vinculado à conjuntura política nacional, porque se é verdade que o Bolsonaro foi derrotado eleitoralmente nas eleições, também é verdade que os bolsonaristas não bateram em retirada, eles estão organizados, basta analisar o 8 de janeiro, basta analisar outras movimentações que acontecem, basta avaliar de que está aparecendo agora propostas e projetos que estavam em andamento para o golpe no Brasil, e que no estado de São Paulo, diante dessa conjuntura e diante de um clássico apoiador do Bolsonaro, que é o que é o governador do estado de São Paulo, diante de um secretário que também tem políticas definidas em relação ao prejuízo da classe trabalhadora, particularmente dos educadores, e diante da necessidade de retomar um processo de diálogo com a categoria, que ficou bastante prejudicado por conta da pandemia. Houve digamos assim, um distanciamento do movimento sindical, principalmente da POSP, durante a pandemia, e agora, nessas condições de normalidade, é a primeira eleição que acontece, que, portanto, os setores da oposição avaliaram que, neste momento, é importante dar um passo atrás para dar 2 passos à frente logo em seguida. Portanto, foi esse
digamos assim, esse pragmatismo político-sindical que levou à unidade desses setores, no sentido de recuperar o sindicato enquanto uma ferramenta propositiva da classe trabalhadora. Perfeito, né? Embora, né, eu questione um pouco isso, né? Mas aqui, como eu falei, que é um espaço de debates, né? E continuando ainda nessa questão, né, Aldo? Assim, aqui eu, como eu falei, aqui é um espaço de debates. Eu procuro fazer o canal mais democrático possível, trazendo aqui várias vertentes do campo da esquerda, do campo do movimento sindical. Mas não vou deixar de, né, criticar quando tem que criticar, né? E, né, eu gostaria de saber de você, né, como que, né, como enfrentar essa extrema direita, né, compondo chapa com alguém que vota pelo aumento do salário do governador, como a Bebel fez, e também, né, vota, né, pelo presidente, vota no presidente do PL, né, como a Bebel também fez. Assim, eu gostaria de saber, é possível enfrentar a extrema-direita, né, o Tarcísio, assim, dessa maneira, Aldo? Veja, na verdade, nós achamos que a Maria Isabel comete erros no âmbito da atuação parlamentar dela. Isso é verdade, não estamos escondendo nada disso. Mas também é verdade que até mesmo grande parte da esquerda que hoje critica Maria Isabel, ou essa composição, ou o Partido dos Trabalhadores, ou a Central dos Trabalhadores, movidos pela conjuntura, também apoiaram Lula no segundo turno e também apoiaram o Alckmin, que o Alckmin era nosso arqui-inimigo do movimento sindical no estado de São Paulo. Então, o movimento sindical também não faz as coisas só porque ele quer ou nas condições que ele deseja. Ele faz as coisas motivado por uma leitura da conjuntura. Né? Eu te disse que o que motivou nós compormos com esse arco de aliança agora foi uma conjuntura que, para nós tem o impacto daquilo que eu já expliquei. Para outros, pode não ter esse impacto. Pode ser que não seja essa a saída, mas nós achamos que nós temos que fazer no Estado de São Paulo uma grande luta para recuperar a autoestima da categoria, recuperar a capacidade de mobilização da categoria, que ficou bem prejudicada por conta do processo da pandemia ao longo desses últimos anos, e, ao mesmo tempo, desenvolver um plano de ação. Por exemplo, nós tivemos uma primeira reunião já da nova diretoria empossada. Nós vamos ter um Conselho Estadual de Representante agora, dia 24, e nesse Conselho de Representante, certamente nós vamos chamar já a primeira Assembleia para poder botar a categoria em movimento. E nos dias 1, 2 e 3 de setembro, também teremos um Congresso Estadual do professorado da categoria para poder discutir os rumos da educação no Estado de São Paulo diante dos inúmeros ataques por conta tanto do governo do Tucanato, quanto agora pelo governo bolsonarista do governo que nós temos e do secretário que hoje se encontra aqui no Estado de São Paulo. É uma posição, digamos assim, com algum tipo de conforto, dificuldade, desconfortável, melhor dizendo, mas, de qualquer forma, na conjuntura política, nós não fazemos só o que nós queremos, nós fazemos aquilo que os próprios passos e caminhos das leituras sindicais nos colocam diante da dura realidade que nós ainda estamos vivenciando. Sim, Aldo. Aldo, ainda nesse tema, eu fui professor durante uns 3 anos aí na minha vida na rede do Estado. Atuei na POSP como RE e também, né, fiz greve, inclusive como categoria O. E uma coisa que eu percebia dos professores e que eu acho que não mudou é que os professores sentem um enorme rechaço, né, em relação a Maria Isabel de Noronha, né?
é que a chapa 1 não aparece em escola, pelo menos nas vezes nas escolas que eu trabalhei, nunca apareceu. E também, né, que o sindicato está distante dos professores. Essa postura da Bebel, no seu entendimento, é um dos motivos que desanima o professor a se colocar em movimento? Não, eu não vejo assim, não. Eu, por exemplo, tenho minha consciência tranquila. Minha consciência tranquila é que minha vida inteira, depois que eu saí da saúde, eu militei na POSP. Desde 85 em Diadema, depois de 89 em São Bernardo, fui por várias vezes coordenador da subsede São Bernardo do Campo, é a segunda vez que eu participo da DEC, diretoria estadual colegiada, e vou dizer mais, eu não tenho a consciência pesada de não estar fazendo a luta sindical, não. Eu tenho a consciência tranquila de que eu fiz tudo o que devia ser feito durante, inclusive, esse período de risco que foi a pandemia. Para você ter uma ideia, o governo confiscou dos aposentados 16% dos salários. Nós, aposentados, eu sou aposentado hoje, leciono no cursinho popular, passo à frente de forma voluntária, nós, aposentados, conseguimos, mesmo correndo risco no período da pandemia, nós conseguimos organizar os aposentados, fazer os tuitaços, que é o novo formato de luta que desenvolveu nesse período, conquistar, derrotar o governo do confisco que ele tinha imposto à categoria, e que, portanto, nós fizemos uma luta grande e vitoriosa. Luta grande e vitoriosa. Portanto, eu não vejo, o sindicato não é de propriedade desta ou daquela força. O sindicato é a composição das pessoas organizadas. A leitura de um processo político, de uma disputa política eleitoral, é circunstancial. Amanhã pode ser que estejamos organizando outros campos de batalha, outros campos de enfrentamento. Mas a leitura da conjuntura foi o grande elemento que levou a essa política de retomada coletiva da luta, embora eu estou te afirmando, em nenhum momento tenho consciência pesada de que eu fiz menos ou deixei de fazer alguma coisa, mesmo correndo risco no período da pandemia. E mais do que isso, os aposentados do Estado de São Paulo, nós somos responsáveis fortemente com a educação do Estado de São Paulo para derrotar o governador do Tucanos, para derrotar o secretário que era candidato a deputado federal, que toda a máquina está fazendo campanha a ele. Nós conseguimos, do ponto de vista da luta de mobilização da educação, derrotar esse setor no Estado de São Paulo. Claro que foi eleito um novo governador, um outro governador tão ruim ou mais. Mas, de qualquer forma, aqueles nós já acertamos as contas do ponto de vista político eleitoral com eles. Então, eu estou muito animado com o sindicato, muito animado. Nós somos uma composição com liberdade, não com subordinação. Nós somos uma composição que vamos participar do primeiro congresso em setembro, porque acreditamos que a categoria precisa marchar unida e organizada, e nós estamos absolutamente conscientes do nosso papel histórico e da nossa militância cotidiana, viu? A nossa militância cotidiana que está animada neste momento para poder, pelo menos, rever parte daquilo que foi tirado das históricas conquistas com grandes greves aqui no estado de São Paulo. No caso eu estaria falando, né, não de você, obviamente, né, mas estaria falando da Maria de Isabel de Noronha e de gente da CUT, mas enfim. É... Aldo, ainda em cima desse tema, né, os setores da chapa 2, né, e não foram somente um ou outros setores, colocaram uma denúncia que houveram algumas supostas indícios de fraude nas eleições da POSP, que tiveram as urnas tiveram violadas, né, que assinatura iguais, né? Eu não vou, né, querer acusar ninguém aqui, mas já que teve um lado que trouxe a denúncia da história, né, eu queria dar voz para o outro lado que foi denunciado, né? O que aconteceu aí, do que você tem entendimento, Aldo? Olha, primeiro que eu sou
representante nem do lado nem do outro, do ponto de vista jurídico, né? Se alguém fez denúncia, que apresente as provas. Eu não gosto de trabalhar sobre hipótese. Se alguém denunciou, cadê as provas da eventual erro ou corrupção apresentada por esta ou aquela chapa? Apresente as provas. A chapa 2 tem um corpo jurídico também importante, são lutadores importantes, mas eu não vou ficar discutindo sobre coisas que eu não tenho elemento comprobatório. Assim que tiver um documento daquilo que foi apurado, daquilo que e a comprovação do fato em si, eu me disponho a conversar. Agora, a partir de acusações sem materialidade, porque não vi materialidade sobre isso. Né? Não vi materialidade. Se tiver, que apresente a materialidade, que nós vamos trabalhar sobre aquilo que foi denunciado efetivamente. Eu posso responder para São Bernardo do Campo, que foi eleição limpa, todo mundo participou, as chapas elegeram seus representantes proporcionalmente à votação que tiveram. Por aqui eu posso dizer que a eleição foi importante. A eleição estadual digamos assim, é dirigida acompanhada por advogados de ambas as partes, e até agora não tem nenhum conhecimento de provas de algum erro na eleição. Se tiver, assim que a prova aparecer, nós vamos discutir sobre algo concreto, né, que eu acho que assim facilita melhor o debate e o diálogo sobre essas questões. Agora, eu quero valorizar o sindicato, acho que é o maior sindicato da América Latina, é um sindicato que tem um valor inestimável, é um sindicato atacado por todos os setores da sociedade. Acho que setores da oposição não devem se prestar nenhum tipo de papel de denunciar sem prova, né? Mas a crítica é fundamental, e se tiver prova, que apresente as provas. Agora, trabalhar sobre denúncia, ouvir dizer, ouvir falar, eles têm advogado. Por que não apresentaram as provas? Por que não entraram na justiça para questionar o processo? E agora não estou sabendo de nada. Tá, né? Como eu falei aqui, o canal presta o serviço de ouvir os dois lados da moeda. Nesse caso, tanto o lado de quem acusou, né? E tanto o lado de quem foi acusado. E beleza, passadas as eleições, né? Qual que é a perspectiva e qual que é o plano de luta aí da nova diretoria da POSP? Você falou que vai ter uma reunião de diretoria, né, e uma DEC, né, uma reunião de conselheiros depois, né? O que vai ser discutido nessa reunião? Qual que é a pauta que vocês vão trazer aí para os professores? Não, nós já fizemos a primeira reunião com a diretoria eleita. Agora nós vamos fazer uma reunião de representantes essa semana ainda para discutir uma pauta a ser encaminhada no sábado na reunião do Conselho Estadual de Representantes. Essa pauta, dentre esses pontos, está previsto já o Congresso em setembro para poder aprofundar ainda mais as suas bandeiras de lutas. Portanto, essa atividade do sábado, o Conselho Estadual de Representantes apontará para uma eventual assembleia que será discutida no sábado e formas de resistência aos ataques da educação no Estado de São Paulo. Então, eu estou muito confiante e contente de que nós vamos fazer um bom trabalho buscando a unidade dos lutadores, se não a unidade programática, pelo menos a unidade na ação de todos e todas que defendem uma categoria que vem sendo pisoteada ao longo da história pelos governantes que passam pelo Palácio dos Bandeirantes. Portanto, nós estamos bastante convictos de que estamos no caminho de organizar a resistência contra as ofensivas do governo. E esse congresso da POSP vai ser discutido o que exatamente? Não, na verdade, foi marcado o congresso, tirada uma comissão organizadora para o congresso,
E, normalmente, a pauta sempre é a mesma, é a conjuntura política, a luta sindical, a mobilização da categoria, é, o plano de ação, o regimento interno do sindicato. Então, é uma série de pautas, um conjunto de pautas que orienta a deliberação do Congresso, mas não está ainda aprovada o conteúdo, digamos assim, temático do Congresso. Está aprovada a data, o local, mas não está aprovado ainda a... Nós sabemos, em parte, do que vai se tratar, né? Mas não sabemos ainda, efetivamente, do que se propõe estrategicamente. Nós vamos propor que organizemos a categoria do Estado de São Paulo para a reação necessária contra os ataques neoliberal e dos bolsonaristas. Esse é um dos pontos centrais, né? Mas como vai ser, agora que vai começar o processo de debate congressual. Então, nós vamos começar a partir deste Conselho Estadual de Representantes no sábado, dia 24 agora, e a partir daí, sim, a pauta vai sendo definida coletivamente pelas pessoas que participam de mais de 1.000 conselheiros do Estado de São Paulo. Entendi. E qualquer um pode participar desse congresso, né? Como que funciona aí para enfiar as teses? Qualquer um pode fazer? Como que se dá esse processo, professor Aldo? Então, normalmente, o processo abre um período de inscrição de contribuições de teses, né? Os agrupamentos internos apresentam essas teses, as suas leituras da realidade. Participam quem é associados, certamente o Congresso vai ser precedido de encontros regionais para a escolha dos delegados em base às teses apresentadas. Então, é um processo, digamos assim, bastante criterioso. E o que é central é a participação de pessoas filiadas ao sindicato. O critério básico é esse. Esses filiados vão participar de algum momento das suas respectivas regiões, de plenárias ou de encontros pré-congressuais para poder discutir a tirada de delegados ao encontro, ao congresso que está previsto. Normalmente é essa dinâmica de todos os congressos da POSP que eu tenho participado. Professor Aldo, eu queria retomar um assunto, né, no começo da nossa live aqui, que é sobre em relação à questão do concurso, né? Você apresentou aqui dados bastante preocupantes, né, em relação à questão, né, de vagas relacionadas à filosofia e também à sociologia. Essa escassez de vagas, assim, primeiramente, ela tem alguma relação, no seu entendimento, com a reforma do ensino médio? Claro, está dentro do que foi aprovado na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, está dentro do que foi aprovado pela nova lei, pelo novo ensino médio, que é uma excrescência, não tem nada de novo, pior do que o ensino médio que existia desde a LDB 93, 94/96. Portanto, nós estamos nessa política da revogação do novo ensino médio e que, portanto, essa revogação e o ensino médio, como se encontra hoje, ele é excludente. A partir do que eles chamam de itinerário formativos, eles excluíram, de certa forma, grande parte das disciplinas que existiam. Hoje, as disciplinas obrigatórias, entre aspas, é português e matemática. As demais são campos de estudo. E, normalmente, as disciplinas que sempre são colocadas no ostracismo ou, digamos assim, colocadas no exílio, a filosofia é uma delas, o ensino da filosofia é uma delas, e que nós achamos que é por conta da sua capacidade de estimulação do estudante, do aluno, para compreender o mundo em que vive e lutar contra a opressão do mundo em que vive. Portanto, nós vamos agora
enquanto membro da Profesp e da Aprofib, que são as entidades, uma no estado de São Paulo e outra em nível de Brasil, entidades de filosofia, nós estamos nos organizando para nos contrapor a essa dura realidade que é a tentativa de levar para o exílio as disciplinas e os conteúdos de filosofia e de sociologia, e que sempre foi feito assim, principalmente quando há um recrudescimento dos setores reacionários na sociedade. É certo. E qual que é a perspectiva aí de luta contra a reforma do ensino médio, né? Uma vez que o governo suspendeu a reforma, mas não revogou, suspendeu aí por 90 dias, e eu acredito que esse prazo aí já deve estar acabando, né? Qual que é a perspectiva agora de luta? Não, a perspectiva de luta é que o governo estabeleceu uma consulta pelo MEC. Essa consulta já está para expirar, o prazo que foi dado já está acabando. As pessoas, uma parte muito pequena da sociedade participou dessa consulta, mas, de qualquer forma, a nossa luta contra esse novo ensino médio é uma luta que vai continuar, independentemente do governo ou não. Ela vai continuar porque o ensino médio não corresponde com o que desejam os professores e muito menos os alunos. Aliás, esse tema hoje foi tocado na reunião com o FEDER, com o secretário de Educação do Estado de São Paulo. Colocamos para ele, e ele também disse que vai operar mudanças aqui no Estado de São Paulo. Não temos nenhum acordo com essa política desenvolvida a partir da BNCC, a partir do novo ensino médio. E a nossa preocupação agora é organizar professores e alunos para poder, de fato, serem ouvidos e qualquer eventual mudança em relação a esse comportamento e a esse conteúdo do que hoje expressa o novo ensino médio. Então, nós estamos numa perspectiva de muita luta, de mobilização, se não agora, pelo menos no segundo semestre, quando retornam os alunos e vão perceber de que o futuro deles está ameaçado por conta de que, inclusive, as disciplinas do ensino médio, do último ano do ensino médio, que vão ser exigidas, por exemplo, no Enem ou nos vestibulares, elas estão ausentes. E isso é uma defasagem muito grande para os alunos no estado de São Paulo e no Brasil. Professor Aldo, fazer uma crítica aqui, né? Não a você, mas a postura do governo. Gostaria de saber se você concorda ou não. Você acha que é bastante questionável esse método aí de plebiscito, né, sobre essa questão? Porque em vez de fazer uma votação, né, onde que todo mundo vota, né, o governo deveria estar preocupado em escutar qualquer reivindicações das ruas, né, que lá onde que as coisas se dá realmente de fato, né? Você concorda comigo ou não? Porque eu acho que esse método aí é bastante questionável. Não, de fato, nós estamos diante de uma contradição, né? Uma contradição de um governo que defendia e defende e que tem Paulo Freire como patrono da educação, que combate a educação bancária, que combate essa educação que não forma o cidadão, e você tem o ministro da Educação que não reconhece a legitimidade das entidades que centenas se manifestaram contra o novo ensino médio, pedindo a revogação, e até o momento eles simplesmente se mantiveram na luta pela manutenção com algumas mudanças. Nós achamos que isso não vai resolver o problema e a nossa luta pela revogação continua e as entidades que nós participamos e que reconhecemos no cotidiano também estão na mesma luta que nós vamos travar, como temos travado desde o início do governo atual. A luta vai continuar, meu irmão, a luta não para, a luta da classe trabalhadora não para. Perfeito, é isso aí.
Falando em classe trabalhadora, né, falar um pouco aí da situação dos aposentados, né, dos professores, né. Primeiramente, como que anda a situação aí dos professores aposentados, principalmente nesse momento aí de crise econômica que o Brasil, mas o mundo, né, inteiro está passando? Não, a luta dos professores aposentados é uma luta que, como eu te falei, foi vitoriosa no último governo, com a revogação do confisco salarial que ele tinha imposto ao conjunto dos professores. Então, foi uma luta vitoriosa, os aposentados estão animados para que o governo agora devolva o que foi confiscado, né? Que foram 2, 3 anos de confisco salarial, nós conseguimos a revogação do decreto, do confisco, mas não conseguimos ainda o que foi confiscado. Então, a nossa pauta agora é lutar para que, de fato, não venhamos a ter prejuízos. E, evidentemente, também queremos aumento salarial, como deve ser extensivo a todos os professores da ativa, porque nós aposentamos, mas nós continuamos necessitando de condições efetivas de alimentação, de dinheiro para comprar remédio e viver como qualquer pessoa e como qualquer cidadão. Portanto, estamos animados porque conseguimos recentemente essa conquista que foi a revogação do confisco salarial pelo governo do Estado de São Paulo. E explica um pouco aí pro público o que que é esse confisco, né, salarial que o governo queria implementar. Então, eu te explico, eu estou aqui um pessoal me esperando para dar aula, eu dou aula no cursinho popular, daqui a pouquinho eu já começo. O confisco é o seguinte, o governo alegou que estava em defasagem com a Previdência, com o montante que pagam de Previdência para os aposentados. E eles mudaram a Constituição de São Paulo, permitindo que toda vez que o cálculo atuarial dos professores ou da própria entidade mantenedora que paga os professores agora, que apresentasse algum tipo de déficit salarial, eles poderiam lançar a mão de um imposto para os professores aposentados, um percentual que variava de 12% a 16%. E assim fizeram, né? Aprovaram na Assembleia Legislativa e apresentaram e aprovaram esse decreto do governo do Estado de São Paulo, e passou a descontar no salário do professor aposentado um percentual correspondente à faixa salarial que ganhava, 12, 14 ou 16%. Nós fizemos uma mobilização muito grande no Estado de São Paulo, nós reunimos as pessoas, as tuiteiras, os tuiteiros, e nas eleições nós forçamos os candidatos ao governo a se comprometerem com a revogação desse confisco, desse percentual que foi confiscado. E o governo que foi eleito também assumiu esse compromisso e que nós passamos, então, a restituir, a receber esse percentual que tinha sido tirado da nossa conta. A nossa briga agora é para que possamos receber aquilo que foi confiscado, o montante que foi confiscado, porque o confisco nós já conseguimos, agora também queremos a restituição de todo o percentual que foi confiscado ao longo dos anos que eles roubaram o dinheiro dos aposentados e pensionistas no Estado de São Paulo. Então é isso aí, já que o Aldo, né, tem compromisso agora, vamos encerrar um pouquinho mais cedo a entrevista, né? Embora encerrando aqui um pouco mais cedo, uma entrevista muito boa, né? Então quero aqui agradecer o professor Aldo aí por ter aceitado o convite, né? Tivemos aí um imprevisto de horário, mas, né, mas uma justificativa acho que bastante legítima aí para atrasar. E passo aqui a bola novamente para o Aldo fazer suas considerações finais. Ok, eu quero agradecer aos companheiros e companheiras da mesa de debate, ao Guilherme, aos companheiros que estão nessa iniciativa, parabenizá-los por essa importante iniciativa, porque é no debate que nós vamos firmar a posição, dirimir dúvidas ou aprofundar os questionamentos. É a partir do debate que a gente resolve isso. Quero agradecer a todos e todas, pedir desculpa porque eu estava numa atividade
e que acabou ajudando nesse debate, que foi a reunião com o secretário Feder lá na Alesp, na Assembleia Legislativa, e dizer que estou à disposição para continuar este ou outros pontos de pauta se julgar necessário, tá bom? Um abraço a todos, eu tenho que lecionar porque eu dou aula num cursinho popular aqui em São Bernardo do Campo, o chamado Passo à Frente, um cursinho do aula de filosofia, um cursinho que já tem quase 10 anos e tem formado muita liderança popular e muitos professores e trabalhadores nas universidades públicas e particulares do Brasil. Muito obrigado a todos e todas. Um abraço. Maravilha, então não se esqueça de se inscrever no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta, compartilhe, comente este e outros vídeos. Segue a gente no Facebook, Instagram e o TikTok. E contribua aqui com o nosso Pix 385-007-02800 CPF. Então é isso aí, pessoal, por hoje. É só um forte abraço a todo mundo e fui!